Karen, bem-vinda. Hoje estamos a sós, os meninos aí com tarefas outras. E vamos Hum. lá para um tema aqui um pouco mais de retrospectiva, de confrontos aí do como é que foi a vida. Bem-vinda. É isso, Fábio. Um assunto muito bacana, muito reflexivo. Realmente é uma coisa para a gente pensar. Não existe certo ou errado, mas existem reflexões a serem feitas. E isso aqui é só uma faísca para que cada um de nós consiga sentar, pensar, refletir, né? E o mote, né, de hoje até nasceu de um compartilhamento do meu pai. Meu pai é médico, anestesista, né, vai fazer 80 anos. E está aposentado já, né? Mais de 5 anos aposentado, e aí bate aquela reflexão, né? Aquela, pô, será que valeu meu trabalho como médico? Será que eu fiz o que tinha que fazer? E aí deve bater aquela deprê, vamos falar assim, né? E aí começa a checar, né? Revisitar tudo que foi feito, e ele provavelmente deve, que naturalmente qualquer pessoa não foi forjada de vitórias, né? Com certeza tiveram falhas, projetos não resolvidos, ressentimentos, arrependimentos. E aí isso vira um mix emocional aí horrível, né? E provavelmente ele estava com dificuldade, e aí ele achou um texto, né, na internet do Kelvin, né, do MD, falando sobre isso. E no texto que confortou ele, que aí nós vamos trazer aqui para a gente discutir, né, a mensagem, que foi a metáfora do regador rachado, o pote de regador rachado. E aonde, na metáfora lá, né, conta que dentre vários regadores, aquele que era rachado, ele normalmente não era tão valorizado, porque ele não era correto, ele deixava vazar água. Mas Uhum. até que alguém falou, mas veja, você, o regador rachado, por onde passou, derramou água. E aonde essa água teve contato, floresceram flores aonde não teriam se não fosse você passando por lá. Então, trazendo aí a nós a lembrança de que a nossa presença, seja como ela se for com erros que terão, o mais perfeito ou não, nós estamos interferindo no meio e estamos impactando as pessoas, né? Negativamente e positivamente. Nossa missão é tentar ser mais positivo. E mesmo que às vezes não conseguindo fazer o que nós idealizamos, tá, mas nós estamos trazendo coisas boas, né? Nós estamos conseguindo ajudar alguém nessa jornada. E talvez esse é o grande mérito de a gente trazer à tona e valorar, né? Não quem está valorar a medalha de ouro, mas talvez aquele treinamento de 2 anos, as privações, os contatos, não deu pódio, não deu pódio, mas aquela jornada foi importante, aquela conquista, aquela entrega, aquele sentimento, o ralado, a dor. Então, tudo isso é que vai acabar trazendo a nossa sensação de conforto e missão cumprida. Não é o pódio, né? Não é, não... Então, encontrar esse significado, né, cara? Exatamente, Fábio. Você trouxe uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, não é o pódio. Se você pega um alpinista, né, um profissional, a questão não é chegar ao topo. A questão é o desafio da escalada. E não tem um alpinista que chega lá ao topo do Everest que ele fala: pronto, cheguei, acabou, não vou subir mais nenhuma montanha. A maioria quer. A maioria quer subir outras montanhas, quer voltar a subir o Everest de novo. Ah, mas dessa vez não pela face norte, eu quero ir por outra face. E não vou pelo Nepal, vou pela China, entendeu? Então, a escalada é o mais importante. É o que você aprende naquele silêncio, é o que você aprende na dificuldade, é o que você aprende na dor, né? É o que você aprende a hora que o amigo precisa de uma ajuda. Você não faz uma escalada ao Everest sozinho. Você não vai fazer. Você tem que ter, no mínimo, alguns Sherpas lá com você, dois, três, sei lá. Você não vai fazer isso sozinho. Outra questão também. Você pega, por exemplo, uma missão espacial. Antigamente era ônibus espacial, hoje a gente tem esses foguetes, né? Enfim. Você nunca vai em número par. É sempre número ímpar. Você já reparou? Que os astronautas é sempre número ímpar? Sempre número ímpar. Você pode ver. Missão Apollo, qualquer uma delas, né? Sempre ímpar. Por quê? Na hora que tiver que tomar uma decisão e vocês precisarem votar, sempre tem que ter o voto Minerva. Então, por exemplo, não pode ser par, não pode empatar. Tem que ser tomada uma decisão. Doa quem doer, por mais difícil que seja. Então, essas missões nunca são em número par, sempre em número ímpar, porque tem que ter sempre o voto decisivo, se for necessário. E essa é a jornada. Essa é como é que eu vou dizer? É a tônica da vida.
nem sempre vai dar certo, né? Durante uma escalada complicada, difícil, talvez pessoas morram, e morrem mesmo, muita gente morre no Everest, né? Vamos pegar isso, por exemplo. Então, acho que tudo que você aprende é durante a jornada, é essa escalada que é difícil. Então, não dá na vida para você olhar para trás e falar tudo foi lindo, maravilhoso, quem dera. Não, mas você deixou muita coisa, você também está levando muita coisa de aprendizado através de todas as dificuldades em que você enfrenta. É isso. E assim, eu vou trazer então a gente acaba tendo assim um conflito entre a integridade e o desespero, né? Então assim, eu fui íntegro, fiz tudo o que eu tinha que fazer, falhei. Não, a gente vai falhar, não tem jeito, né? A gente vai toda vez, vamos evoluindo positivamente, né? Mas e aí dá aquele desespero que podia ter feito diferente. Mas trazendo uma situação minha, né? Que falando aqui, você foi falando, eu fui lembrando. Um dos meus primeiros pacientes, que até hoje, quando eu lembro, esse é o Josemar, já que ele tinha 51 anos. Eu era aluno lá no Unifesp. E, e assim, olhando para trás hoje, tudo bem, né? Tô aqui com 40 anos, é outra situação, mas ele tinha uma doença que a gente, não é que a doença se manifestou de um jeito que demorou para fazer o diagnóstico. E quando fizemos o diagnóstico, o tratamento já não tinha mais tanta eficiência, né? E aí acabou praticamente sabendo que aí ele começou a complicar, tal. Mas o nosso vínculo ali com o paciente, na época, eu com o aluno e tinha um residente também, foi muito grande, né? E aí tanto é que aconteceu, ele acabou tendo umas complicações graves, acabou indo para UTI, e aí eu passei no dia anterior, né, durante o dia e tal, e aí ele piorou muito, aí foi para UTI. E aí na UTI tava mal pra caramba, mal pra caramba, mal pra caramba. E aí ele ficava aquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, mas ainda meio que com um pouco consciente e tal. E aí quando eu cheguei no dia seguinte, fui falar com ele, aí ele falou comigo, se despediu, e a gente falou com a família também, aí deu mais uma meia hora e ele veio a falecer. E aí, né, com o professor, né, o Renato Delácio Lopes, né, que hoje está na Duke University, chamou a gente lá e falou, olha, isso aqui que aconteceu, isso é medicina verdadeira, né? Você viu que apesar da gente não conseguir salvar todo mundo, fizemos o nosso melhor, mas o paciente, você vê que ele até esperou a equipe para se despedir. Isso mostra o vínculo, né? Então aqui a gente consegue ver o impacto que a gente faz às vezes, porque eu não salvei, né? Então você olha para trás, pô, nós não salvamos ele, né? Erramos. Não, mas é uma frustração que nos tem aqui. Mas ao mesmo tempo a gente impactou, né? A gente conseguiu conectar, a gente conseguiu talvez trazer aquele momento de dor um pouco mais leve, a gente se envolveu, né? Então, aqui um dos exemplos, eu acho que talvez que cai com essa metáfora aí é, do regador com o fundo rachado, né? Porque não sendo o melhor ou conseguindo resolver o problema, a gente vai trazendo aí benesses que podem ser colhidas e devem, né? E devem ser colhidas. Outra que, contando aqui Uhum. que é legal, teve uma vez, tem uma nutricionista, Laura, inclusive ela mandou mensagem para mim esse ano, ela é de São Paulo, interior de São Paulo, e ela foi fazer nutrição porque ela pegou um vídeo meu na rede social comentando sobre essa incongruência ainda alimentar que muitos profissionais da área, principalmente nutricional, acabam impondo aos pacientes com doença como diabetes, né? Então, que hoje a própria sociedade de diabetes, de endócrina, reconhece que é importante a gente oferecer uma alimentação estratégica com menos carboidrato, mas a época era sempre um desafio. E eu comentei, porque eu peguei paciente meu que eu mandava com um nutricionista e voltava com indicação de arroz, de aveia e tal. E aí eu fiz um desabafo. E ela ouviu aquele desabafo e ela, né? E aí eu disse, ó, doutor, eu queria te agradecer, foi daquele seu vídeo dia tal que decidi fazer nutrição. Eu sou nutricionista e tal. Então eu fiquei, sabe, bem feliz com mais uma história do pote rachado, né? É o pó de rachado, com certeza. Caiu uma gotinha de água ali, num terreno fértil ali, entendeu? Um E solo a fértil. última que eu acho assim, que eu vou trazer aqui de exemplo que eu acho bacana. Não sei se eu te contei essa. Trabalhava em Mogi Hum. das Cruzes na época, no hospital, e aí veio um colega, médico, dar plantão com a gente lá. Não era da nossa equipe, ele foi substituir alguém e acabou ficando conosco lá no domingo, no plantão com a gente. E tinha o doutor
tem, né? O Gustavo, que é cardiologista, trabalha lá, deve estar lá ainda. Muito bom médico, inclusive, excelente médico. E a gente conversava muito sobre metabolismo, parte cardíaca, eu gostava de estudar isso aí também na época, e a gente caiu nessas conversas aí de suplementação, de reparo muscular, e caía sempre em estilo de vida, né? Que a gente sabe que isso vai impactar também, além das medicações. E nesse dia a gente começou a conversar sobre essa parte metabólica, sobre a parte mitocondrial, e aí calhou de a gente falar um pouco das alimentações, sobre a situação de carbo ultraprocessado, tal, inclusive a parte mental influenciada. Eu não lembro exatamente o que foi, mas enfim, falamos só para o pessoal entender. E a pessoa que veio da plantão veio, substituiu e foi embora, nunca mais vi, né? 2 anos depois, eu acho, 1 ano e meio depois, e essa pessoa ela era gordinha, gordinha e tal. E tinha problema de depressão, tomava acho que 2, 3 remédios, acho que também, inclusive, acho que na residência, teve que parar 1 ano a residência por causa de depressão. E aí a pessoa manda um WhatsApp e tal, pô, queria te agradecer, beleza, tal, obrigado aí, você impactou minha vida, tal. Quem é que tá falando, né? Aí pela foto eu já também não reconheci quem que é. Deixa eu te ligar, aí me ligou. Aí o cara que ele tinha perdido, eu não lembro quanto, mas assim, ele tava bem evidente, um gordinho bem, tava magro, mas sadio, né? Uhum. E aí contou a história. Ele falou: tava no plantão lá, ouvi vocês comentando, cara, aquilo deu, deixa eu ler. Aí eu li, comecei a ler, comecei a praticar. Aí comecei a tirar o arroz, fui pegando peso e tal. E você não sabe o que é pior, Fábio? Eu não eu parei remédio antidepressivo, nem preciso mais, mas estava fazendo mal. Até a parte depressiva era relacionada à inflamação crônica do que a gente sabe hoje, né? Tem uma depressão quente e fria, tem alguns que são genéticos, tal, não tem jeito, Sim. e tem uns que derivam dessa parte inflamatória. Ele falou: nem mais remédio eu tomo, cara. Eu queria te agradecer, porque aquela conversa sua lá que eu peguei no almoço, você mudou minha vida. Obrigado. Uhum. Então, são esses potes rachados que a gente traz aqui, né? Que às vezes Sim. dá um significado pra gente, né? Porque é Uhum. complicado, né, Karen? Eu mesmo, quantas vezes não paro para perguntar, para, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Né? E dá uma bad, né? Então, meu pai lá com 80, eu com 40, então, assim, eu compartilho esse mal-estar, né? Dessa revisão que a gente faz mentalmente do que estamos fazendo, para onde, por quê, né, Karen? E o que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos, né? As questões humanas, né? Tem pessoas que falam assim, não, terminou, acabou, fiz o que pude fazer, fim de papo. Outras não. Outras têm a questão da espiritualidade, que eu acho que é extremamente importante. A gente tem vários estudos sobre isso. E quando você cultiva essa espiritualidade, você tenta ser cada vez melhor e por onde você passa, você tenta iluminar, de alguma forma, a vida de alguém, da melhor maneira que você consegue fazer. E aí, Fábio, tem a questão: você pode ser um pote rachado com água, né? Uma água limpa, e você pode ser um pote rachado com uma chuva ácida, né? Com água de chuva ácida. Então, nós temos as duas coisas. Então, você tem aquele que cai num solo que é fértil, né? E que precisava daquela gotinha de água para poder brotar e um dia florescer e se transformar em alguma coisa. Ao mesmo tempo que às vezes você tem um solo bom, você tem um plantio ali que tem tudo para dar certo, mas de repente vem uma chuva de granizo, vem ali uma geada, vem ali uma chuva ácida, vem o que for e destrói toda aquela lavoura. Então nós temos os dois tipos de água, né? Se a gente for ver. Então você tem que se perguntar de que lado você quer estar. Você quer ser lembrado um dia, mas de que forma você quer ser lembrado? Eu acho que essa é uma das questões da vida, né? Que legado eu deixo? O que que eu deixo? Por onde eu passei, eu deixei o quê? Será que algum dia, daqui muitos e muitos anos, alguns dos seus alunos, né? Alguns dos meus pacientes, vão lembrar de mim com carinho? Ou vão dizer, pelo amor de Deus, aquela mulher, pelo amor de Deus, nunca mais. Ai, que horror que foi. A gente tem que pensar muito dessa forma. Como você quer ser lembrado? Com carinho ou alguém que as pessoas quiseram tomar distância, né? Essa semana chegou um caso interessante de uma anestesista, terminou a residência há pouco tempo, extremamente batalhadora. Uma pessoa assim incrível, incrível. Veio de uma família muito humilde, conseguiu estudar numa escola, numa faculdade, né, Universidade Federal de Medicina, veio para São Paulo, fez a sua residência num grande hospital daqui
E hoje ela demonstra ser uma excelente anestesista. E ela sempre fala: me dê os piores casos, me dê as cirurgias mais complicadas, me dê as emergências, porque é lá que eu quero fazer a diferença. Não me dê coisas fáceis. É muito interessante isso. E essa semana ela chegou e trouxe uma questão. Ela falou: sabe, Karen, eu fico muito triste porque tem um chefe, né, um departamento de anestesia de um grande hospital daqui de São Paulo, que ele quer diminuir todo mundo. Ele quer diminuir todo mundo. Ninguém pode ser melhor do que ele, ninguém pode fazer nada melhor, ninguém. Ele sempre quer diminuir as pessoas. E eu fico muito triste, eu quero sair desse serviço. Eu falei para ela: olha, o problema não é você. Já começa que o problema é ele. Mariposa vai atrás da onde? Vai atrás de onde tem luz. Não adianta. Quem brilha demais atrai quem não tem luz própria. E quem não tem luz própria precisa diminuir a sua luminosidade, a sua luz, para que ele consiga brilhar de alguma forma. Isso significa o quê? Que é uma pessoa extremamente pequena, que tem tem baixíssima autoestima. Então, fica mais fácil diminuir o outro do que você ajudar o outro a crescer com você, né? Então, tem pessoas que precisam disso. E aí eu disse para ela o seguinte, eu falei: olha, a gente tem dois caminhos na vida. Um deles é você baixa a cabeça, você chora e realmente você se permite diminuir. Você se sente um nada. Você começa a acreditar naquelas palavras. Você começa a acreditar que você é ruim, que você só faz coisa errada, que você não presta. Enfim, você pode passar a acreditar. Esse é um dos caminhos que você tem. O outro caminho é você continuar acreditando que você está fazendo o seu melhor, e você tem que realmente estar fazendo o seu melhor, né? Principalmente na área da saúde. E aí você olha para essa pessoa que está tentando fazer isso, que está tentando te diminuir, tenta, né? Que está ali naquele esforço grandioso de não deixar com que os outros brilhem, e olha para essa pessoa com gratidão, sempre com gratidão e misericórdia, muita compaixão e misericórdia. A hora que você consegue olhar para essa pessoa com esse olhar e entender que aquela pessoa, ela sofre, é um sofredor. Essa pessoa está sempre angustiada, ela está sempre tendo conflitos internos para poder machucar o outro dessa forma, sem motivo nenhum, né? Não é um bom líder, não é. Então eu falo assim, você tem que olhar para essa pessoa e dizer muito obrigada. Você acaba de me ensinar a como eu jamais devo ser na minha vida. Isso aí eu até lembro dos alunos, que a gente aprende vendo certo e aprende vendo errado, desde que tenha essa postura que você acabou de colocar, seja na prática ou seja no comportamento, né? Claro, todo mundo tem um dia ruim, né? Claro, claro, ninguém está livre disso. Exatamente, cometer uma gafe, ser mal educado, Uhum, né? Eu mesmo aí estava sim. meio bem estressado no hospital esses dias aí, devido à sobrecarga, e até eu comecei a falar, nossa, vocês me desculpam que eu estou bem, tô bem ríspido, né? Uhum, Mas é isso, acho que essa revisão é importante, e você me foi contando, eu lembrei, você falou dessa anestesista, que você vê que ela tem propósito, né? A entrega dela é sim. pelo propósito. E aí você me lembrou outro caso, que até meu pai de novo, que acho que comentou esse texto, que também está lá no Kevin MD, que era uma ortopedista, médica, acho que americana, e ela estudando, estava bem lá, desenvolvendo e tal. Só que ela começou a ela ficava frustrada, ela começava a ficar irritada, porque assim, é muita burocracia, muito papel, é muita termos, né, de consentimento, parte jurídica, e ela começou a ficar mal com isso. Ela chegou até beirar uma depressão aí. Até que falava: você não gosta de operar? Eu falei: gosto de ser ortopedista. Se você não voluntaria, vai para um hospital de campanha. Lá não tem papel, lá tem que operar, você tem que resolver. Ela: nossa, boa ideia. E foi. Aí, minha filha, lá se maravilhou. Entrou pelas Forças Armadas e chegava lá, era hospital de campanha. Tem que operar, tem que resolver, tem que dar o jeito, tem propósito. Papel de menos, papel dele depois. O paciente vai te agradecer, pô. Você está tentando salvar o membro do cara, salvar. Você vai te agradecer. Está numa situação crítica, né? Então, acho que mais um exemplo do que a gente pode aqui trazer de reflexões no meio do caminho da jornada para a gente realinhar, para talvez diminuir a ponta final lá da aposentadoria, com, né, chegando aí
no limite da vida, vamos dizer assim, em termos de temporalidade, e a gente tentar olhar para trás e pelo menos dar mais risadas e entender mais essa água do pote. Porque assim, erro vai ter, né? Frustração vai ter, não tem como ser Sempre vai. 100%. É, Mas que a gente olhe para trás e identifique que, pô, aquilo eu fiz errado, mas aquele errado deu certo com isso, trouxe olha, essa Fábio, benesse. a vida vale quando você olha para trás e você percebe que você tem um livro repleto de boas histórias para contar. Finais felizes ou não, mas você tem um livro repleto de histórias para contar. E que todos nós possamos chegar ao fim da vida contando essas histórias. Para outros médicos, residentes, aspirantes à medicina, né? Ou os nossos filhos, os nossos netos e, quiçá, os bisnetos, né? É sempre isso, é você ter um livro repleto de histórias para contar, boas ou não, mas que essa é a sua vida. Então, é isso que é bacana. Ontem eu estava conversando com meu marido, com o neto, né? E eu falei para ele assim, estávamos vendo as notícias e falando daquele conflito de guerra na Ucrânia, e aí teve o depoimento de uma criança que veio, acho que às Nações Unidas, para contar a experiência dele de um bombardeio e perdeu a mãe. Ah, até a tradutora não aguentou e começou a chorar. Um caso assim. E eu falei para ele assim: Meu Deus, quem são esses médicos de zona de guerra, de zona de conflito? Quem são essas almas? Então, você tem os Médecins Sans Frontières, que são os médicos sem fronteira, esses médicos que vivem nessas regiões de conflito e que socorrem essas vítimas de bombardeio, de, sei lá, enfim, desses horrores todos. Eu falei, é para ficar louco. Ou é uma alma muito evoluída que chega ali e fala, eu esqueço de quem eu sou, eu estou aqui e me entrego de corpo e alma para juntar os cacos, os pedaços de quem consegue sobreviver, literalmente falando. O que que não é a cabeça desse médico? A humildade que ele tem que ter. Porque esse provavelmente vai ter muita história triste para contar. Mas ele também está construindo o livro da história da vida dele. E que talvez esse livro sirva de exemplo para que guerras não aconteçam, porque qualquer líder, qualquer governante que ler o livro da história de vida de um médico de zona de guerra, eu duvido que declare guerra. Então você vê que esses médicos, por mais triste que seja, né, por onde eles passaram, o solo pode ser extremamente fértil para quem conseguir entender o que significa isso. Então, são missões de vida, não interessa onde você esteja. Mas eu acho que isso é que se resume o fim da vida, né, para todos nós. Que caminho eu quero trilhar? E aí, mais importante, talvez em alguns momentos as pessoas cheguem aos 60, 70, 80, 90 anos de idade, que seja, e falam assim: ah, já deu, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora não tem muito que eu possa fazer, talvez não tenha muito que eu possa mudar. Sempre tem. Enquanto você estiver respirando, você pode se locomover e você ainda tem consciência, você ainda consegue pensar, você ainda pode fazer muita coisa. Nem que seja ir a um orfanato, sentar ao lado de uma criança e tentar mostrar que existe vida, que existe esperança, que aquela criança foi rejeitada por um pai e por uma mãe. Talvez, a gente não conhece as histórias, mas que ela é independente, que ela pode fazer a própria história da vida dela, independente de todos os abandonos que nós possamos ter na vida. Abandonos E teremos, né? parentais, sempre. Abandonos parentais, de relacionamento, sempre. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, isso é Lacan, né? Então, toda essa trajetória entre um e outro, eu escolho qual escalada eu quero fazer, qual montanha eu quero subir. Ninguém vai subir por mim, eu vou ter que subir sozinho. Então é isso. E essa conversa, né, que acho que temos conosco e reavaliar, né, frequentemente, também ó, outra imagem que vem à cabeça aqui foi uma entrevista do Jordan Peterson, Adoro. com um ex-militar do SEALs, né, da Marinha Norte-Americana, do Navy SEALs, e aí o Jordan pergunta, você foi voluntário para entrar no SEALs mesmo? O cara foi, né? Tá, mas você ficou lá naquela bobeira de ficar passando frio, ser torturado,
tudo para ser aprovado ali dentre os candidatos. Ele fui. Não é horrível, ele muito. E por que que você foi? Aí ele, porque eu tinha uma missão comigo da minha vida de representar meu país e defender meu país dentre os melhores. E para estar os melhores tinha que estar lá. Então esse era o preço a pagar e eu paguei e faria de novo. E aí o Jordan, né, ele volta então. Então é isso, não importa o grau de sofrimento ou o tamanho do desafio. O que vai justificar tudo isso é o seu propósito, né? Por que você quer? O que Exato, está te chamando, né? Qual que é a sua vocação? E quando falam exato. para mim, assim, os alunos, né? Eu quero fazer neurocirurgia. Eu falo, não vai. Normalmente eu dou uma. Quem está ouvindo aí conhece, sabe? Geralmente eu sou assim, o cara até se assusta, né? É porque não, é porque você não aguenta, né? Eu dou uma chacoalhada no sentido assim para ver a resposta, né? Porque muitos acabam indo por interesse, porque acha bonito e não sabe qual que é o tamanho da encrenca de estar lá, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira maneira da gente triar, no sentido de provocar a reflexão da pessoa, é questionar, né? Como você falou. Então não Sempre vai, questionar. você não tem perfil. O cara, mas porra, como não tem perfil? Que perfil é esse que eu tenho que ter? Aí o cara já começa, não, Uhum. o que eu preciso, eu quero, eu vou ser. Ele vai para casa pensando, ele vai para Ele casa volta e depois pensando. fala, não, mas como é que é assim? Como é que é esse negócio? Não, eu quero ser, como é que funciona para ser? Porque eu vou ser. Aí, opa, eu falei, Uhum. esse cara aí já entendi, esse cara aí quer mesmo, entendeu? Porque Uhum. senão você fica o que eu falo? Seria desonesto da minha parte. Ai, que bom, você vai ser neurocirurgião, ai, que legal, vai ser É, ótimo. Aí o cara vai lá, estuda, passa, daqui uma semana pede para sair. Ele desiste, porque pode é acontecer. pesada. Não, pode Sim, não. Foi muito esse ano comum, né? agora que saíram todos da R1 da USP, da neurocirurgia da USP. Ah, é verdade, teve É, mesmo. tem, e eu Teve. sei como é que funciona isso. Eu sei como é. Uhum. Então, se a pessoa não for preparada, desiste. Então, só vai Sim, aguentar quem o quê lá? Quem está querendo mesmo, por propósito. sim. Se está indo porque acha bonitinho, porque o pai mandou, porque, eu não Gera sei o que que é, status, não sei o que. exatamente, vai Não. desistir. Porque o ambiente, ele não é um ambiente gostoso, é Ele é sobrecarrega, hostil, é é hostil. hostil, você vai trabalhar muito, estudar muito, vai corromper suas fisiologias, esquece aí muito a rotina aí de festa, de amizade, de família, vai dar uma chacoalhada em tudo isso por um tempo, não tem Uhum. jeito, né? Que é o famoso é o dever. Para você conquistar alguma outra coisa, ser alguma coisa, você tem que deixar de ser, né? É o descer que Uhum. eles chamam, né? Então, deixar Sim. de ser algo para ser outro, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Melhorou Uhum. muito, né? E cada área tem um perfil, mas você não precisa falar só da neurocirurgia, pega ortopedia, cirurgia Uhum. geral, que são áreas realmente que são mais exigentes no sentido comportamental, sentido de tempo de trabalho. Então, se a pessoa não souber o que é aquilo, não for preparada mentalmente e sabendo como funciona, aqui que vai com a chance grande de tomar um baque, um susto Uhum. e sair. E eu acho isso uma falha do professor também, porque a gente compete ao professor e treinar os alunos, mostrar para eles, criar reflexão para eles escolher o que eles querem mesmo com um Uhum. propósito, e ao Sim. escolher, seja lá o que for, se é Everest, se é o morro, ou se é correr no plano, cada um tem seu destino, que a gente habilite para cada especificidade, né? Sim. Não joga lá Uhum. no, tipo, joga na floresta e se vira, né? Sobreviva. Aí Sim. dá Sim. ruim, dá muito ruim. E voltando aqui para nós, é uma maneira também de ir lá na frente, passar por tudo isso. Por mais que você foi subir Everest, como você falou, foi passar frio, passar sono na prova militar, ou mesmo na residência, você vai conseguir passar por tudo isso, olhar para trás e ainda ter felicidade, falar, pô, valeu a pena pelo sofrimento, isso tem propósito. Então, quando chegar lá na frente, quando aposentar, a revisão é a mesma postura. Você olha para trás, vai ter o mesmo problema, o mesmo sofrimento, mesmas falhas, né? Mas valeu a pena? Ah, valeu, porque na época era isso que eu queria, depois eu quis fazer isso. Então, você encontra os propósitos, aí depois consegue ver o impacto que isso gerou positivamente em todos, né? Acho que essa que é Exatamente. o grande aí, acho que o destaque, né, Karen? Tem um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, paliativista, incrível. Ela A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Bem conhecido esse livro. E ela diz assim que o maior arrependimento das pessoas que estão, né, ali morrendo é tudo aquilo que elas não fizeram, tudo aquilo que elas deixaram de fazer. Não aquilo que elas fizeram, mas daquilo que elas deixaram de fazer, oportunidades que elas perderam. Então, talvez seja um pouco isso, você olhar para trás, imagine você lá na frente. Eu sempre falo que a grande reflexão de vida
É você tentar se imaginar lá na frente, daqui 10, 20, sei lá, 30 anos, e você falar assim, tá, quando eu olhar para trás, o que que eu quero ver? O que que eu gostaria de ver, né? As flores que eu fiz crescer pelo caminho, ou as pessoas que eu magoei, aquelas que eu tentei diminuir, né? O meu esforço melhor mesmo não tem dado certo, ou então nem ter me esforçado. Então, acho que é isso, é você olhar para trás, você se imaginar lá na frente, nesse último momento de vida, e falar assim: o que que eu gostaria de ter feito na vida? E o mais bacana é que você ainda vai estar aqui, né? E provavelmente ainda vai ter muito tempo de vida pela frente, e vai ter chance de mudar o seu percurso, para conseguir chegar lá naquele momento e olhar para trás e conseguir ver tudo aquilo que você imaginou que gostaria de ter feito, né? Então, acho que essa é a grande sacada da vida. É você sempre se imaginar lá atrás, lá na frente, lá, quando estiver lá no fim. O que que eu gostaria de ver quando eu olhar para trás? O que que eu gostaria de ter deixado, né? As palavras que eu deixei para as pessoas que precisavam naquele momento. Porque eu sempre falo, uma análise, né, uma terapia, uma análise, ela nunca acontece no momento em que você está com o psicanalista, com o analista ou com o terapeuta. Não acontece nesse momento. Ela vai acontecer entre uma sessão e outra. Porque o bom terapeuta, o bom psicanalista, enfim, ele não vai te guiar de acordo com as vontades dele ou dela, que seja, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, nas escolhas que vocês fazem com seus terapeutas, né? Os psicoterapeutas, os psicanalistas, enfim, porque a gente tem que tomar muito cuidado que todos somos humanos. Todos nós temos as nossas falhas, nós temos nossos vieses, nós temos nossos conflitos de interesse. E normalmente, quando a gente procura um analista, alguma coisa assim, um terapeuta, um psicólogo, às vezes a gente tenta se alinhar com aqueles que têm mais a ver com a forma que a gente pensa. Consciente ou inconsciente, tá bom? Porque às vezes você está querendo mais uma confirmação daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, daquilo que você quer fazer na vida. Você quer alguém que tenha a mesma linha de raciocínio para dizer amém para o que você quer. Então, tome muito cuidado. Sempre encontre alguém que seja muito oposto de você e que te faça pensar, que te questione e não te direcione. Acontece às vezes de alguém entrar em contato comigo, ai, olha, eu não vi a hora de fazer a análise, de fazer a nossa sessão, porque eu quero saber o que você acha de tal coisa, o que que você acha que eu devo fazer? Eu não sou seu oráculo. Falei, não, eu não sou seu oráculo. Gostei. Eu falo, não, vamos pensar juntos aqui, tá? Aí eu venho com várias perguntas, perguntas, e falo, olha, você não precisa me dar as respostas agora. Mas eu quero que você pense nessas perguntas aqui e como você se sente com as suas respostas. E aí você vai ter a resposta para o seu problema, para o que você está sentindo, para que caminho você deve tomar. E eu sempre falo, todo caminho que você decide tomar, a minha pergunta vai ser, ok, é isso que você quer? Você está disposto a bancar? É isso que você quer ser? Você vai bancar? Você está disposto a pagar esse preço? Legal, eu estou aqui com você, seja o que for. Entendeu? Então, é sempre questionar entre um momento e o outro, fazer as perguntas certas. Um bom professor, um bom mentor, um bom líder é aquele que vai te questionar, Fábio. É aquele que vai te desafiar e vai te questionar. E vai fazer você ficar pensando depois. Esse é bom. É, exatamente. Até porque a gente não. Cada um tem seu destino, cada um tem seu projeto, cada um tem sua base. E eu acho que Sim. no mínimo, uma deselegância alguém querer interferir no sentido de conduzir, né? No conduzir, Uhum. escolher, fazer as escolhas pela pessoa. Acho que cada um tem que seguir a sua luz, né? Agora, Sim. trocar ideia, né? É o que você falou, pegar uma experiência, ouvir aí alguém que você reconhece que é uma pessoa que tem boas ideias, tem uma boa experiência sobre a temática que você está em dúvida, ela é salutar. Inclusive, eu acho que a gente só cresce com essas divididas com pessoas que você reconhece que tem a experiência ali, né? Que são os tutores, os mentores, né? Uhum. Porque sem eles fica muito difícil, né? A gente Uhum. galgar esses platôs diferentes na evolução. Mas aí é o que você falou, tem que tomar cuidado com quem você fala, porque ele não pode conduzir, ele tem que te provocar reflexões e sanar dúvidas pontuais no sentido de conhecimento, de informação, né? Mas não a decisão.
Aí você me lembrou só, Exato. eu participo, até o Marco já participou com a gente aqui, falou sobre educação financeira para médico, e a gente tem participa de um grupo lá com ele, além de estudo de parte de finanças, e o lema é esse, né? Lá não se pergunta o que faz o seu dinheiro. Eu também não quero saber qual que é o seu dinheiro e quanto você tem. Lá é assim, você Uhum, discute a ideia. Pensei em comprar ações do banco. Devo comprar ou não? Não, essa pergunta não existe lá. Nem quero saber se tem dinheiro ou não, se investe ou não. A pergunta é: nossa, vocês viram como é que está o banco? Você viu como é que está o gráfico? Subiu? O que você acha? Você acha que vai subir ou uhum, descer? Aí fala: não, acho que vai subir por causa disso. Não, acho que vai cair por causa daquilo. Aí é essa discussão. Nunca em- compra ou não compra, vende ou fica. Não, é proibido a ação, não é oráculo. Que lá é discutir uhum, a ideia, a análise, né? Como se fosse uma. Então é isso, acho que essa que é a ideia. O tutor também tem que ser essa linha, né? Não pode chegar, faça isso, faça aquilo, né? Tem que trazer uhum. a ideia, né? E deixar a pessoa definir por si só, né? Exatamente. É isso mesmo, Fábio. Muito bem, Karen. Muito bem. Acho que esse papo aqui é bom, né? A gente tem que falar dessas coisas, porque Tem, ajuda a gente chegar cada vez que nós vamos envelhecendo, que é uma conquista, a envelhecer com qualidade e administração sobre a vivência, né? Para não chegar lá no exatamente. final e tentar revisar muita coisa e aí perde aí um pouquinho de margem de manobra, né? É, tem, antes de terminar, tem uma frase da Anna Freud que ela diz assim, que eu espero que todos nós possamos ter isso, que quando a gente conseguir chegar lá no fim, vamos supor, você olha para trás, aí vem a frase da Anna Freud, que quando você consegue rir de si mesmo, significa que você reconhece que a sua dor não te domina mais. Então eu Porra, espero. Karen! Essa foi boa. É Anna Caramba! Freud, filha do Freud, Anna Freud. E ela deixa isso. Então, essa frase que eu quero deixar para todos nós. Quando a gente conseguir chegar lá na frente, no nosso momento derradeiro, que Deus chama a nossa senha, não Não, tem como. pode ser agora, Karen. Não, Vamos. não, eu tô falando ali, ali. É. Não, claro, sempre, mas eu espero que todos nós possamos chegar lá, entendeu? A hora que Deus chama a nossa senha, não tem como trocar com um coleguinha. Falar, pega a minha senha, troca a sua. Não, 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 não. Deus chamou a senha, tá na minha vez. Olha, vê se você consegue rir de si mesmo. Você fala, poxa, valeu, valeu. Obrigada pela experiência, pai. Muito obrigada por essa experiência. Eu tô conseguindo rir de mim mesmo hoje. Eu reconheço que toda a dor da vida, ela não me domina mais, Cara, não, né? essa frase aí dá pra escrever na frente do caderno, assim, pra todo dia ler, deixar no mural de casa, É, no não espelho. é? Exatamente. Karen, obrigado por hoje Obrigada, e querido. até a próxima.